Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos à nossa roda de conversa já tradicional aqui do espaço do Fórum de Desenvolvimento, em parceria com a Splend e com a Fundação Grupo Boticário, o Mulheres que Impactam. Nessa roda de conversa, a gente traz empreendedoras que atuam, né, que tiveram apoio ou trabalham em parceria com as instituições, né, tanto a Splend quanto a Fundação Grupo Boticário, para elas contarem um pouquinho sobre a experiência delas e a busca da capacitação, quais foram os impactos que isso gerou no negócio e qual a visão de futuro também do que está acontecendo hoje com o trabalho, como elas veem também essa questão do empreendedorismo. É sempre uma roda muito rica e muito feliz, que eu tenho o maior prazer de mediar aqui com vocês nesse grande encontro. Antes da gente chamar a Carol Maciel e a Ed Oliveira para falar do negócio delas, que tem a ver com comida, já vou dando um spoiler aqui, eu vou chamar a Crislândia, que está representando a Splend, a Crislândia Moraes, para fazer uma fala e anunciar aí, né, Cris, o que tem de novidade no cenário. Cris, seja muito bem-vinda. Obrigada. Bom dia. Como você falou, né, venho aqui representando a Splend. E o que é, né, a Splend, para quem não conhece, quer conhecer, é uma ONG. Ela trabalha com mulheres, incentivando, buscando desenvolvimento, oficinas da região metropolitana do Rio de Janeiro, né? Então, conseguindo com que essas mulheres no mercado de trabalho, porque elas possam se desenvolver melhor, né, no aprendizado, que seja com mídias sociais, não, como eu posso te dizer, não a prática, né, não ensina a você a oficina prática ali das técnicas, né, mas é pelo empreendedorismo. Maravilha, Cris. Está aqui conosco também o André Dias, da Fundação Grupo Boticário, para fazer essa abertura do nosso Mulheres que Impactam. André, seja muito bem-vindo. Olá, obrigado, Geisa. Obrigado, meninas. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês em mais uma roda de Mulheres que Impactam. A gente é muito feliz em fazer parte dessa iniciativa, junto com o Rio de Impacto e com a Splend. Do nosso lado aqui, a Fundação, como idealizadora do movimento Viva a Água, a gente tem uma atuação específica no apoio ao empreendedorismo. Eu acho que já posso aproveitar aqui esse gancho para divulgar, né, um pouco do nosso movimento e um pouco da nossa parceria, da nossa atuação. Carol está aqui para falar um pouco também sobre a experiência que está vivendo no programa Natureza Empreendedora, que já está no seu segundo ciclo, aqui na Baía de Guanabara. É um programa de aceleração, apoio, mentoria a negócios de impacto socioambiental positivo, que a gente tem em parceria com o Sebrae Rio. Então, a gente é também muito feliz por essa iniciativa, contribuir, fazer parte desse ecossistema de empreendedorismo, de inovação e de apoio a quem realmente precisa e quem está empreendendo, né? Quem está impactando, quem está fazendo a diferença, quem está construindo uma sociedade melhor. Então, do nosso lado, né, agradecer muito essa oportunidade de parceria, desejar uma ótima roda de conversa a vocês. Carol, a gente segue em contato ali pelos encontros coletivos do PNE e já convido também, né, as nossas colegas aqui, a Cris, a Ed, a participarem também com a gente do programa Natureza Empreendedora e conhecerem um pouquinho melhor do trabalho que a gente executa com o movimento Viva a Água e, claro, quem está nos assistindo e nos ouvindo também. Geisa, está contigo. Um grande abraço. Prazer em estar aqui com vocês. Obrigada, Andréa. Agora a gente vai começar aí a nossa roda de conversa. A primeira convidada a falar é a Ed Oliveira. Ela está à frente da Arte Taste Gastronomia, que é uma cozinha gourmet prática e saudável voltada ao público vegano. Ed, como é que nasceu essa experiência, esse mergulho aí no mundo vegano? Conta pra gente um pouquinho do seu negócio e do seu trabalho. Tá mudo. Tem que ligar aí o microfone. Foi?
Sim. Bom, gente, bom dia. Prazer estar aqui, ter sido convidada para participar dessa roda de conversa, que vai ser de muito conteúdo e de experiência para todos nós e para quem estiver assistindo também, tá? Então, gratidão aí para todos que fizeram essa escolha. Bom, a Arte, Texto e Gastronomia surgiu em 2017, né? Foi um projeto que eu já estava, quando eu comecei a fazer técnico em administração, eu tinha que ter um nome de uma empresa. E eu já fazia coisas para vender em casa, mas não tinha nome. Eu saía da minha cozinha e vendia para os vizinhos, mas tinha que ter um nome. Então, quando eu comecei a fazer o técnico, né, aí eu fiquei buscando um nome. E eu sempre tive aquele nosso assim, que quem cozinha tem alquimias nas mãos, você cozinha de dentro para fora. Então é uma arte, é a arte do sabor. Transformei isso e virou arte texto, né? E depois de um workshop que eu assisti, umas aulas, eu vi que o nicho de pessoas mudando a alimentação cresceu, buscando ser mais saudável. Então, a cozinha da Ed se fundiu nisso, né? Ensinar as pessoas, mostrar que a gente pode, com pouca coisa, você pode comer saudável, você pode melhorar a sua saúde através da alimentação. E é um muito estudo, né? Mas só que quem começa a empreender, tudo é muito difícil, nada é mamão com açúcar, né? Como diz os mais antigos. Então, é muita luta, é muita dificuldade, mas você não pode desistir, você tem que acreditar. Eu falei, não, eu vou ensinar esse povo a comer. Né? E aonde eu morava em Copacabana, as pessoas estão mais focadas nisso. Mas quando eu vim para morar para a Zona Norte, eu via que as pessoas, né, não estavam muito focadas nisso. Aí foi que eu vim com esse projeto de alimentação saudável, né, trazendo essa proposta do vegano. Não sou vegana, gente, eu sou muito sincera, tá? Ser vegano é um processo de muito tempo, é um ciclo extenso, né? Não é da noite para o dia você vira vegano, em 2 anos você não vira vegano, você já tem na carne a vontade de comer carne, mas é uma reeducação, é você mostrar que você, aos poucos, você pode tirar, é conscientizar. Então, aos poucos, você pode ter isso. E mostrar que você pode fazer outras coisas sem carne e ficar gostosa como fosse uma carne. Então, eu tenho esse projeto. Eu também tenho um projeto na Clínica da Família, né, que é para ensinar também essas pessoas que às vezes têm diabetes, tem hipertensão, ou tem deficiência de alguma alimentação. E hoje em dia ninguém está com dinheiro para comprar suplemento. Né? Então, eu juntei tudo isso com muito estudo, muita leitura, muita informação com outras pessoas, porque a gente não tem assim oportunidade de estudar. Então, foi aonde eu busquei ONGs. A minha primeira ONG que eu comecei a participar, que me deu muita oportunidade, foi a Gastromotiva. Depois eu estudei na PAEG pela Ceci Santiago, a professora, a AMAC, que é Gerando Falcões, e eu vim caminhando por todas essas instituições até que agora eu estou na Aspland, né, que abre muita porta para a gente, a oportunidade da gente empreender, de acreditar, de focar no que a gente acredita e dividir para as pessoas que necessitam. Então, o intuito da Artitez é aprender cada vez mais para poder ampliar, dividir para essas pessoas. Então, a Artitez é isso aí. Acho que eu consegui. Você falou de alguns projetos, né? Você está na Clínica da Família, mas você também atua no virtual, para as pessoas acessarem você e buscarem esse conhecimento. Como é que é esse trabalho? É mais presencial, mais virtual? Como é que você está hoje? Bom, hoje eu estou com as capacitações do Sebrae, da Aspland, que ensina a gente a ter um suporte para poder ampliar isso. Então, o que eu ensino na minha página ainda tem sido pouca coisa. Hoje mesmo eu tenho mentoria com o Sebrae, porque ensina a gente de maneira correta, de uma maneira didática, você passar isso para as pessoas, né? E
eu estou ampliando devagar, eu estou melhorando a página para poder divulgar mais isso, mas quem já me conhece, quem me segue, já às vezes pede no privado, me ensina aquilo que você falou que é bom, né? Me dá uma receita, mas eu tenho esse programa dentro da Clínica da Família. Agora a gente está buscando parceria, porque tudo saía assim do bolso, né? Então agora a gente está buscando parceria com o SEASA, parceria com o hortifruta, porque descarta muita coisa. E a gente aproveita a semente, aproveita a casca, e você pode fazer coisas que te ajudam a alimentar e sair desse ciclo vicioso que as pessoas têm de má alimentação. Você, com uma boa alimentação, você pode se curar de muita coisa, né? Então, a proposta é essa. Então, a gente ainda está moldando de maneira que a gente possa mostrar isso para o público de maneira correta, para não ser aquela coisa mal informada. Não, vou fazer uma mídia, vou mostrar, e você não está bem informado. Então, a Cozinha da Ed, a arte texto é muito pé no chão, né? Você tem que passar a informação correta. Aí, tem que ser responsável, né? Porque as pessoas também, quando buscam isso, elas estão acreditando na cura, na mudança, então tem que estar tudo nos conformes. Vou chamar a Carol para essa roda, Carol Maciel. Carol, conta um pouquinho para a gente sobre o Geleia Aurora, como é que começou essa releitura aí das geleias, como é que as geleias entraram aí na sua vida e viraram empreendimento? Bom dia, Geisa, bom dia a todo mundo, né, que está assistindo a gente. Bom dia, André, também, a Ed. Quero agradecer primeiro a oportunidade, né, da gente estar aqui conversando e poder falar um pouco mais sobre as geleias Aurora, tentando ser de forma um pouco mais sucinta para dar tempo de falar algumas coisas, mas bom, a Geleias Aurora, eu trabalhei formalmente, digamos assim, de carteira assinada até 2016, né? Mas eu sempre tive o ímpeto de empreender. Estar dentro de empresa formal não me trazia. Eu queria algo mais, eu queria colocar a mão na massa e fazer. Embora eu soubesse que eu ia demandar muito mais tempo, muito mais trabalho, muito mais afinco, dedicação, e eu ia precisar também de parceiros para estarem comigo para que algo fosse executável, né? Bom, aí em 2016 eu saí de uma empresa que eu trabalhava e resolvi fazer uma coisa que eu gostasse de fazer, que era a cozinha, né? Eu sempre tive paixão por cozinha, e a cozinha vem de toda a minha família. Eu acho que da maioria assim, dos brasileiros tem uma história com as matriarcas da família que cozinham muito, então todas as matriarcas da minha família sempre cozinharam muito, né? Mas eu pensava assim, bom, eu preciso fazer alguma coisa, mas eu quero fazer alguma coisa que seja diferente. Na época não teve esse boom de geleia, porque nem geleia nem compotas, enfim, porque a gente ainda não tinha passado por esse processo da pandemia. E aí eu resolvi buscar a geleia e fui começar a estudar com alguns professores em São Paulo e aqui no Rio. E aí eu falei, bom, é isso. Eu gosto de fazer isso, me dá prazer fazer isso, mas eu quero fazer diferente. Eu quero fazer o que ninguém faz. É, Algumas coisas eu fazia o que ninguém fazia, e outras vezes eu tinha que atender as demandas de mercado e fazer as geleias tradicionais, né? Mas começou aí, né, de um desejo de sair do mercado formal para ir para um mercado de empreender. E aí comecei em 2016 empreendendo aos pouquinhos e comecei a produzir de forma bem pequena e ia para as feiras de rua, começar a divulgar o meu trabalho, e eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz, porque naquele momento, porque eu conheci muita gente que já está nessa caminhada há muito tempo, muita gente que já está com o nome consolidado no mercado, então eu pude sugar a informação, aprender, trocar, né? Enfim. Então começou basicamente daí. Então era uma proposta totalmente tradicional, e aí agora a gente passa por um processo de transformação,
de reposicionamento de marca, indo para um reposicionamento de marca para que ela seja totalmente sustentável, né? Então, desde o ciclo Não, total, desde o fornecedor, eu sei que a gente vai falar isso depois, mas desde o fornecedor, pode falar, desde o fornecedor, desde a escolha, né, em si, até o consumidor final, né? você falou Mas das demandas de mercado, né, do atendimento a essas demandas, mas também o buscar fazer diferente. Nessa primeira etapa, né, antes de você entrar aí no processo do Programa Natureza Empreendedora e também buscar outros conhecimentos para avançar nessa linha completa, né, desde os fornecedores até o ponto final, a entrega para o consumidor, o que você já fazia de diferente? então, eu acho que a mentalidade é que é diferente, é que a cabeça da gente pensa diferente. Há um incômodo na gente que já é diferente, né? Eu acho que quem trabalha com uma questão dos direitos humanos e das ODSs, ele tem dentro de si uma necessidade de mudar as coisas como estão, para melhor, porque isso garante que o planeta esteja melhor, mais saudável, e que as futuras gerações, que a gente possa fazer para que a gente possa aproveitar nos dias de hoje, mas que a gente possa passar para essas futuras gerações aquilo que muitas coisas não foram feitas. Mas isso já está, acho que, na gente. Assim, eu não conseguia, por exemplo, pequenininha, já não conseguia. Eu já via essas diferenças e isso me incomodava profundamente, né? Então, quando eu via que eu ia fazer a geleia, e eu sabia que a geleia era um produto com um valor mais alto e que não era uma coisa, por exemplo, necessário como um alimento como um arroz, um feijão, é uma coisa secundária. Então, na minha cabeça, eu já pensava, bom, ok, vou fazer geleia, mas eu quero fazer uma geleia que seja com preço justo. Então, eu vou trabalhar com a economia circular e vou trabalhar com agricultores familiares, para que eu possa ter um custo mais baixo e que o operacional todo seja mais baixo, para que a capilaridade disso possa ser um pouco melhor, né? Então, e possa chegar em mais pessoas, e não só na mesa de poucas pessoas, mas na mesa de todos. Por isso as feiras eram tão importantes para mim, né? Quando eu vi que alguma pessoa que não tinha esse acesso conseguia ter o acesso. Então, assim, para mim foi a Fundação, o Grupo Boticário, participar do programa, eu não sei nem mensurar o quanto que isso está sendo diferente na minha vida, em cada detalhe, sabe? E aí é no dia a dia, é no seu consumo no dia a dia, o quanto que você pode fazer consumir menos para você poder fazer. É todo um ciclo, como a própria Ed falou, é um processo mesmo, né? É um processo de construção, de reconstrução e de pensar novo, né? Então, a gente, quando eu fiz a inscrição para participar do programa, obviamente que ninguém sabe se vai ser escolhido, e tantas marcas incríveis assim que estão ali querendo fazer diferença no mundo, querendo fazer diferença nesse biodiversidade do bioma da Mata Atlântica. Isso mexe com a gente, poxa, a gente pode fazer diferente, a gente pode, ao invés de utilizar fruta XXX, usar outras frutas que estejam acessíveis e que sejam locais, né? E que a gente possa valorizar aquilo que é nosso, né? São as frutas que são nossas. Isso é um Então, ponto vai dando. muito
Isso é um ponto muito interessante, né? Quer dizer, do aproveitamento que a Ed também citou aqui, do olhar diferente para a natureza e também trabalhar essa questão do que é a natureza, do que está próximo da gente, a gente também seja considerado recurso, né? Para a gente atuar, trabalhar e etc. Eu queria então falar, entrar agora, você já começou falando um pouco da experiência da Fundação Grupo Boticário, né? Do que foi estar no programa, o que é estar no programa Natureza Empreendedora. Eu vou chamar a Ed aqui também para falar um pouquinho, né, dessa busca por capacitação, né? O empreendedor ele não consegue fazer tudo sozinho, mas no começo a gente é muito empreendedora, né? A gente tenta botar mais braços e pernas e tentar alcançar tudo, ser um grande polvo. E as meninas que passam por aqui, elas contam muito desse desafio, né? O que é sair dessa posição e também começar a buscar o apoio, a ajuda, o conhecimento que está ofertado aí nessa rede grande de instituições pelas quais é possível passar na busca desse conhecimento. Queria que você falasse, Ed, um pouco da tua experiência com a Asplande, né? A gente está aqui junto em parceria com ela para falar do que mudou, de quais são as chavinhas que vão virando, né? Na medida que você passa a fazer parte de uma rede e conhecer mais pessoas que têm desafios muito semelhantes aos seus. Bom, desafio a gente tem até a hora de morrer, a gente tem desafio. Então, o primeiro de tudo é assim: acredita em você. Vai vir várias pessoinhas, né? Os bizu falar assim: isso não vai dar certo. Mas se você decidiu, eu vou empreender, eu quero, você não pode desistir, porque obstáculos são vários, são muitos. A gente entra como empreendedor achando que vai, vou vender, estou vendendo. Aí vende um bolo, vende um pão, vende uma empada, estou feliz, botou o dinheiro, comprou mais material. Não é isso. É mais do que isso. E eu, quando eu tive a oportunidade de entrar na Asplande, né, eu levei um susto, porque eu aprendi muita coisa na Gastromotiva, né? E a minha turma da Gastromotiva foi quando começou a pandemia. Começamos as aulas em março, tivemos 3 dias de aula, veio a pandemia, acabou, né? Então, tudo foi muito online, foi tudo rápido, assim, atropelando, mas teve, né? Então, ficou faltando alguma coisa. Eu entrei na Asplande. A Asplande abriu um leque, ampliou a cabeça, ampliou o olhar, ampliou tudo que você possa imaginar assim, de conteúdo, de bom, de bagagem, até dos nossos coordenadores ouvir as nossas dores, né? De que nossas amigas, companheiras da Asplande, né? Elas sabem que eu não estou mentindo. Cada uma de nós ali temos dores. E a Asplande também ajuda nessa parte, que dá aquele boom da gente decolar. Então, a Asplande é tudo isso. E eu quero aprender na Asplande mais, participar mais, para levar mais para essas pessoas que não conhecem, que não têm oportunidade, né? que não sabe quem é a Asplande. Eu aprendi lá na Asplande. Não é coisa assim de puxar saco para ser clichê, não, né? Porque é verdade. E a Asplande me deu esse suporte, me dá até hoje. E eu sou extremamente grata. Então, não pode desistir, não desistam. Nós, empreendedoras, temos dificuldades, temos desafios, e todos eles, através da informação, que você consegue decolar. Tem um ponto importante quando a gente fala especificamente do empreendedorismo na alimentação, que é conhecer todas as regras, né? Tem toda uma série de cuidados que tem que ser adotados e que no começo, quando a gente começa ali na cozinha a fazer um bolo para vender, essas coisas a gente não considera, às vezes nem sabe o quanto que a gente tem que tomar cuidado, né? Quando essa alimentação sai da nossa casa e vai para um outro lugar, né? Que tipo de cuidados, que tipo de atenção isso precisa a crescer
assim, de conhecimento mesmo. Na tua história, Ed, quando foi que você começou a entender que, caramba, não é só fazer o bolo e vender, não é só fazer a empada e vender, o que eu tenho que fazer muito mais coisas, eu vou precisar de ajuda. Pois é, foi quando começou a crescer, as pessoas pedirem mais, olharem mais a minha página, né? Porque eu sou muito alegre, né? Então eu faço graça no Instagram, faço vídeo, o pessoal acha graça, eu vou lá ver e tal. E eu comecei assim, quando eu participei agora do Rock in Rio, né? Eu fui selecionada para participar do Rock in Rio com quibe de shiitake, né? Defumado. Eu achava que era só fazer, mas eu já passei pela vigilância 3 vezes, com cursos, né? Porque de 2 em 2 anos você tem que estar fazendo o curso. Então a gente tem que sair desse nicho, não, vou ali vender. Tem outras coisas que você tem que aprender. Você tem que aprender a administrar, passar nota, você saber a parte nutricional, né? Saber a validade dos alimentos que você bota para vender, né? Como você armazenar. É uma opção de coisa além do só vender. Amiga, eu estou vendendo uma empada. Acabou, comprou, pegou dinheiro. Administrar esse dinheiro. O que você vai fazer desse dinheiro? Você vai investir em quê? Você vai trabalhar com estoque? Não vai? Então, tudo isso é os nossos desafios de um microempreendedor, para você crescer. Eu era só a Ed que vendia aqui no meu conjunto. Hoje em dia, a Ed vende lá na Zona Sul. O pessoal da Zona Sul vem comprar a ceia aqui, no Irajá. Então, quando eu vejo que eu cheguei nesse ponto, eu falo, poxa, eu quero que essas pessoas tenham mais oportunidades, né? de ter essa garra, vai, acredita, não deixa ninguém te dar rasteira, te diminuir, fazer você chorar. Você só pode chorar, minha filha, quando você for descascar a cebola. Fora isso, entendeu? É isso aí. Esquece. Não deixa ninguém falar que você não vai conseguir, que você não pode, que eu vou contar aqui um segredo para vocês. Eu descobri já boa velha que eu tenho TDAH. E eu tinha muita limitação em entender. Eu tinha vergonha de me perguntar, olha, eu não entendi. Você pode me explicar de novo? Né? Aí, poxa, a menina não entende nada, vai fazer o quê? Eu já ouvi isso. Então, a gente não pode deixar. Você tem que ter conhecimento, seja lá de que forma for. Se você não tiver ninguém para explicar, vai pegar um livro, pede alguém, um amigo. Você conhece alguém que possa me atender? E eu acabei com esse fantasma que era o urubu na minha vida, né? E eu depois, sério, Geis, é para quem estiver ouvindo, é meu incentivo. Eu tô passando para vocês o que eu passei. E que se alguém um dia, quem estiver assistindo a gente, passar, a gente tem que lidar assim. É isso aí. Vamos abrir essa roda aí, Carol, comenta, quero que você comente também, a gente está conversando aqui, né, falando dessa questão dos desafios, do que a gente precisa correr atrás de aprender. Fala aí para gente um pouco como é que foi a tua caminhada, vamos conversar. Então, primeiro eu quero dar os parabéns à Ed, porque ela é um exemplo, né? E uma inspiração também, né? Depois dizer que eu acho que é isso mesmo, que é corroborar com a fala dela e dizer que todos nós empreendedores passamos por muitas dificuldades, sobretudo quando a gente começa, porque é o empreendedor, né? A gente vai abraçando todos os lados e não tem outro caminho mesmo. À medida que você sabe que só você não tem recursos financeiros para aquilo, mas você tem outros recursos, que são seus recursos internos, de não se deixar abater por isso, e tem os recursos também das pessoas e das instituições que querem colaborar com a gente, né? Como é o caso da Splend, que praticamente todo dia a gente tem um curso, que a gente está se desenvolvendo a cada dia, tendo inspiração. Mas, enfim,
os desafios são muito grandes, né? O meu desafio maior era aquele quanto à questão financeira, né? De ter a viabilidade financeira ajustada. E estou passando por essa espremida agora dentro da Fundação Grupo Boticário, que eu agradeço profundamente meu coração ao professor Nassif, por toda a dedicação e paciência comigo. Mas é isso, a gente tem horas que todos nós queremos, tem horas que se bate uma vontade de desistir enorme. Especialmente agora em período pandemia e pós-pandemia, que assim, no período de pandemia que a gente ficou fechado, foi ótima a venda, a gente vendeu bastante. Ok, aí depois deu aquela caída, caiu para todo mundo, e agora está começando, agora já há um tempo para cá, começando a retomar. Mas a gente tem que pensar de formas diferentes. O que mudou? Isso é um desafio também para a gente. Poxa, estava dando certo daquela forma. E agora? O que eu tenho que pensar? De que maneira que eu tenho que entregar? De que maneira que eu tenho que chegar? Como é que eu vou chegar nessas pessoas? Eu faço a mesma coisa, o mesmo produto, e agora não chego. O que está errado? Né? Onde está o erro que eu não estou vendo? Isso é um desafio enorme, que é pensar na inovação, e não desistir nunca, porque desistir já é aquela famosa frase que desistir não é uma opção. E não é. Para quem precisa trabalhar, para quem precisa e gosta do que faz, tem amor pelo que faz, não desiste, né? Fica também o conselho, não desista, procura informação. Tem a Splend, tem a Fundação, tem o Sebrae, tem a Fundação Grupo Boticário, tem todas essas instituições que estão dispostas e dedicadas a colaborar com a informação e com capacitação, né? Eu olho hoje para a Geleias Aurora antes da Fundação Grupo Boticário e depois, que foi aí que eu conheci a Splend, foi a partir da Fundação Grupo que eu conheci a Splend. Eu olho o antes e depois, assim, sem a Fundação Grupo Boticário, eu não teria mudado nada a minha visão. Você falou de passar por um processo de ser espremida, assim. Fala um pouquinho sobre o que é isso, assim. Como é que é esse processo né, de começar a vir tanta informação também que você precisa mudar um monte de coisa. E mudar nunca é fácil para ninguém, em nenhum lugar, né? Você sabe, Geisa, que tem horas que você precisa parar. Você precisa parar para saber onde que o que você pode estar errando também, né? E tá tudo bem se estiver errando, porque se você conseguiu perceber que você está errando, que precisa retomar ou recomeçar, faz parte, né? E isso como qualquer coisa na vida, né? Então, se está difícil, se tá sendo exprimido demais, para um pouco, estuda um pouco, se dê um tempo também para pensar, para aquilo digerir mentalmente e anota, sabe? Para mim, eu penso melhor anotando, porque aí eu coloco na meu mural, isso aqui eu não posso esquecer. Eu tenho que estudar não sei o quê, eu tenho que fazer a planilha de não sei o quê. Mas aí é isso, mas é um passo de cada vez. Não ter pressa, é ter paciência consigo mesmo. A gente vê inúmeras pessoas, olha, fulano está dando certo, fulano está prosperando, ótimo, siga o seu caminho, vai dar certo. Você vai, é só ajustar o caminho, é só esperar, olhar o que precisa ser ajustado e se for executável, vai dar certo. Se não for, retoma com outra coisa. Você falou de um Vai ponto fazer. muito importante, Carol, porque é essa questão do tempo. Né, também é um desafio para quem está empreendendo, né, e nesse mundo da aceleração, no mundo que a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa, e a gente não consegue ver todas as dificuldades porque cada um está passando, é interessante você também abrir esse espaço para o tempo. A Ed ficou balançando a cabeça, eu queria que ela falasse, comentasse também, né, o que você já pode trazer aqui para a nossa roda. Porque eu acho que esse ponto é muito importante, né, da gente se educar para também parar, para também observar, porque isso é muito importante para a gente ter mais impulso, né? A gente precisa parar e ganhar força para ter impulso. Então, essa fala da Carol,
Quando a Carol falou espremida, eu falei, caraca, parece aquele pão que a gente torce assim na pia, aquele pão de chão. É assim mesmo. Mas você tem que... eu sou muito daquela... o positivo, acreditar. Parece que eu tomei um banho de cachoeira de acreditar em tudo, né? De olhar e falar assim, gente, sabe aquelas críticas que você fala assim, fulano, você está indo, mas não é verdade? Porque você, o empreendedor, tem que se olhar, tem que se analisar, fazer um raio-x, assim. Gente, né? Não pode se empolgar muito, você tem que botar o pé no chão e falar, está me faltando algo. O que é? Né? Esse raio-x nós temos que fazer para poder crescer. Se você não se conhece, você não pode conhecer o público que você vai vender suas coisas. Se você não fizer uma análise, você não pode chegar à pessoa que você quer, o foco, né? O seu público-alvo. Você não vai conseguir chegar lá. Então, o primeiro passo é você se ver, você saber que você tem dificuldades e você vai superar. Eu já tive várias recaídas, muitas, tipo, de começar, é o que a Carol falou, poxa, estou vendendo bem, do nada você não está nada vendendo bem, né? Poxa, cara, eu vendi milhões na ceia, o que eu vou fazer? Passou a ceia, passou aquela época sazonal, o que eu vou fazer agora? É se reinventar cada dia, renovar. A tecnologia está aí. A gente, é cansativo? É. Mas se você assinou embaixo que você quer ser empreendedor, então você tem que estudar, você tem que buscar apoio. Não ter vergonha de se pedir ajuda. Amigo, me ajuda. Carolzinha, me ajuda. Essa parte de fornecedor, o Paulinho, Deise, que são os nossos coordenadores, estou com esse problema pessoal, eles ajudam, né? A pessoa ouvir, né? Não, você tem que falar para você. Não, mas às vezes você precisa de uma outra pessoa, mas sabe escolher a pessoa que quer te ouvir, né? Então, tudo isso, o empreendedor, quem está batalhando para crescer, para ser dono do seu próprio nariz, do seu próprio negócio e ajudar outras pessoas, precisa se reconhecer. Falei bem? Lindamente, lindamente. Eu quero passar isso para todos, gente. Eu queria fazer ser uma varinha de condão e essas pessoas que precisam dessa ajuda, né? Eu ainda preciso de ajuda, tá, gente? Então, eu vou continuar fazendo parte das Pland. Boticário também, quando quiser me chamar, me chama que eu vou. Né? Sebrae, eu já estou de braço dado, agarrado no cangote do Sebrae. Né? E estamos seguindo, estamos seguindo. Carol, entra aí na roda, comenta. Ela já é essa varinha, né? Com certeza ela já é. Então, as pessoas que, não só as pessoas que estão participando, mas ela já faz isso com as pessoas que estão perto, estão próximas a ela, né? E que precisam essa energia, né? Do não desistir, porque essa fase, né, passa para todo mundo. E isso que ela falou sobre eu tenho a cesta, sei lá, a cesta do Natal, porque eu vou trabalhar de forma sazonal, tenho que pensar de forma sazonal, e agora o que eu vou fazer é sentar mesmo, sabe? É sentar e parar. Esquece, que tem muitas vezes a gente precisa esquecer um pouquinho as redes sociais e sentar para estudar, foi o que ela falou. Sentar e estudar, anotar, ler, pesquisar, tudo isso faz parte. Esquecer um pouco de fazer vídeos para plataformas de redes sociais, esquece um pouco. Primeiro pensa no negócio. Depois você vai fazer Planeja, isso quando né? você tiver. Planeja, exatamente. Primeiro pensa naquilo que é o necessário, primeiro, que é o básico, né?
que as finanças e o planejamento assim, do processo produtivo em si. Mas desistir nunca, né? Se você colocou isso como premissa para você, olha, eu quero viver disso, não é fácil. Primeira coisa não é fácil e não vai ser fácil, nunca foi fácil para nenhum empreendedor. Mas é acreditar exatamente naquilo que ela falou. Primeiro, acreditar em quem você é. Ninguém tira aquilo que você é. É o que você é que faz a diferença no todo. Você é um indivíduo, você é um ser, você é um indivíduo, é totalmente diferente, e cada um é um indivíduo com a sua singularidade e que vai fazer diferença na vida de outras pessoas. E não se preocupar também com concorrência. Gente, por favor, esquece isso. A concorrência ela é fundamental. Que bom que a concorrência existe. Ela existe para balizar a gente. Olha, fulano, 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 estão fazendo isso, tá? A um preço disso, disso, disso. O que eu posso fazer diferente? Não é copiar. O que eu posso fazer diferente deles? Não é não é eu ser melhor do que eles, não. Eles vão prosperar. Que eles prosperem, tem espaço para todo mundo. E eu queria saber de vocês sobre essa questão, né, do que mudou no pós-pandemia, porque a gente teve, durante todo esse período de pandemia, esse contato e essa roda de conversas a falar dos desafios e do que estava impulsionando. E na questão da alimentação saudável e sustentável, as pessoas, de fato, né, nas suas casas, pararam um pouco para pensar sobre como elas se alimentavam. A gente viu crescer muito essa coisa da oferta, né, de alimentação fora do lar, dos aplicativos, mas depois disso como vocês identificaram aqui, deu uma queda, deu uma ajustada. E eu queria que vocês falassem um pouquinho desse momento agora, como é que vocês estão vendo isso, o que vocês estão fazendo nesse desafio de se reinventar ou de se conectar com esse consumidor que já voltou para o seu trabalho, que está ocupado com milhões de outras coisas, para que ele não esqueça a importância de se alimentar, né, e ser saudável. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, assim, o que vocês estão percebendo do presente, né, que está impulsionando vocês a buscar essa diferenciação, e o que vocês olham para o futuro em relação à questão da alimentação saudável. Aí vocês podem, enfim, escolher quem começa, é uma pergunta para as duas. Então, a Carol me der a palavra, eu vou falar rapidinho, Claro, tá, por Carol? favor. Assim, eu comecei a trabalhar com home chef antes da pandemia. Tinha umas casas, um vizinho indicou, eu preciso de alguém que faça comida, que era pós-bariátrico, que precisava de sopas, né, batidas, sopas coadas, que era pós-bariátrico. Então, eu ia, não, vou te indicar para outra, uma pessoa quer, adorou o cheirinho de tempero, e eu falei, eu vou trabalhar de cozinheira. Depois eu fiquei sabendo que era home chef, personal chef, que você fazia um cardápio. Eu falei, opa, tô chique, gente. Né? Mas era só uma Ed que fazia uma comida. Eu não tinha tanto conhecimento de combinações de alimentos, de grãos. Eu não conhecia plantas punks, né? E eu vim, a pandemia me abriu esse leque, apesar dos nervosos que a gente passava na pandemia, né? Do medo e era só notícia de morte, e eu desconectava dessas notícias todas, porque eu já sabia o que estava acontecendo, eu ficava dentro do meu casulo, né, passando os nossos perrengues, nossos medos, nossas insônias, nossas fomes exageradas, pesquisando como é que a gente poderia se proteger, que alimentação que a gente poderia fazer, e foram livros que eu comprei na Amazon, que eu pedi emprestado, que eu pegava, minha filha falava, mãe, tem um sebo virtual, clica lá que tem opção de coisa, e eu lia o que era bom para a pessoa de expectorar, o que era bom para não pegar resfriado, o que era bom para crescer a imunidade, eu fiquei doida dos livros, pesquisando, e isso me ampliou. Eu comecei a fazer novos cardápios, porque eu falei assim, não sei quando essa pandemia vai acabar, a pandemia não acabou, ela amenizou a situação, né, por causa das vacinas. Mas, assim, naquele auge, as pessoas estavam muito focadas em se alimentar melhor, em se suplementar com vitamina, com uma opção de coisa. Tomou a vacina, o povo está começando a ficar um pouco esquecido dessa boa alimentação.
né? Mas eu fico olhando assim, não, eu falo assim, não, eu tenho que mudar essa situação. Eu estou vendo que o povo já começou, né, a sambar de conforme, né, o que está acontecendo, mas a gente tem que focar. Nós entramos num mundo pandêmico. Daqui para frente, amenizou agora, mas serão outras pandemias. Tá? Não estou querendo usar, não, mas é a realidade. Para quem lê, se informa, é isso. Nós teremos outras pandemias, nós teremos outras doenças de animais, gripe suína, a vaca louca. Então, teremos outras coisas. As nossas matas estão aí sendo queimadas. Né? De onde que a gente vai sobreviver? O que a gente pode fazer para melhorar? Então, você tem que saber usar o seu canal de comunicação, sua internet, né? O seu Instagram, o seu YouTube, essas conversas aqui que a gente tem que ter mais vezes, nosso Facebook. Não adianta só a gente postar, não, tem que postar informação para as pessoas verem, o negócio passou, né? Mas a gente tem que continuar naquele foco de alimentação melhor. Então, eu passei a pandemia estudando, lendo mais, para quando chegar agora nessa época, eu oferecer o que eu tive de conhecimento para passar. Né? E pegar esse conhecimento que as nossas ONGs nos oferecem para poder se adubar dessas informações e também dividir e trabalhar com o seu negócio. Então, isso é muito importante. Na época da pandemia, que eu não podia estar trabalhando de home chef, as pessoas me ligavam, Ed, como é que faz a abóbora? Como é que faz o leite vegetal? Você pode me ensinar? Eu falei, gente, eu acho que eu vou começar a dar umas aulas assim por dentro, um negócio de uns e-book, o que eu vou fazer? E eu comecei a estudar sobre isso. Eu de tecnologia sou 00, mas eu estou buscando para ficar 01. Né? Então, eu estou me formando para isso. E eu comecei também a estudar as geleias, estudar a parte de conservas, porque esse nicho de geleia de conserva cresceu muito. E as pessoas na pandemia começaram a ser gourmet, a fazer, não, meu Deus, eu não estou podendo comer fora, está todo mundo dentro de casa, eu vou fazer a comida. Eu comecei a ensinar algumas pessoas, ganhando um trocadinho, como é que cozinhava um feijão, como é que fazia um arroz. Quer dizer, foi uma oportunidade que a pandemia me deu, né, de não só ir na casa das pessoas fazer como eu fazia antes, mas ensinar dentro da minha casa como é que você fazia. E foi muito bacana. Então, é esse olhar que o empreendedor tem. O que está faltando, o que está rolando, tem que ficar atento para poder trabalhar nessa parte. Então, a pandemia, né, eu consegui assim, tirar de letra, tirando as outras preocupações, né, mas a gente tem que ser forte. Aí. Carol. Então, daqui por aqui, as nossas geleias elas já são naturais, né, por natureza. Naturais por natureza. Desculpa o trocadilho. Mas elas já são artesanais e naturais, mas a gente utiliza açúcar, né? E açúcar não é nada natural. Então, a gente criou uma linha zero açúcar, mais fibra, porque sabia que as pessoas precisavam de fibras. E aí foi uma pesquisa que a gente fez na Sociedade Brasileira de Nutrição. E aí a gente lançou essa linha junto com a nutricionista, nossa parceira, que é a doutora Verônica Pires, e a gente foi estudando, mas assim, nosso trabalho foi basicamente pelo Instagram. Por quê? Porque eu tenho um filho, hoje está com 4 anos, na época tinha 2 anos. E aí não tinha vacina. E eu tenho pais idosos, com 80 anos. Então, eu jamais me perdoaria se os meus pais, por minha causa, tivessem qualquer coisa. Então, eu não podia circular. Então, eu tinha que ficar aqui e eu também não poderia produzir nada se eu tivesse infectada, né? Não sei se esse é o nome correto, mas, por favor, me perdoe se a palavra estiver equivocada. Então, o que eu fui fazer primeiro vou lá na Anvisa para ler todas as normativas das RD6, o que eu devo fazer
para trabalhar, e aí eu fiz os cursos, né, de manipulação de alimentos, fiz na Anvisa, fiz com a UF, Praz da UF aqui, em Niterói, para poder ter a manipulação correta e não passar nada para ninguém. Então, qualquer suspeita que eu tinha, eu ia lá fazer o teste quando tinha, e isso já era teste rápido. Aí eu fazia, dava negativo, eu esperava uns 3 dias, pelo menos, que poderia dar negativo, e refazia o teste, dava negativo, eu continuava a produção. Mas escoava a minha produção basicamente pelo WhatsApp, que a gente estava, assim, eu acho que em 50 grupos, e aí e saía muito, 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 muito. E a gente também tinha esse olhar e preocupação do que a gente pode transformar a geleia, que não é tão saudável assim. Ela pode ser saudável se ela for zero, se ela for cozida. Tem 1000 maneiras de você fazer de forma que ela fique saudável. Mas de que maneira que eu posso pegar esse que é com 50% menos de açúcar, que eu posso fazer para usar como forma de trazer saúde? Então, ao invés de utilizar a pectina, que não era pectina, ou que geleifica geleia, a pectina industrial, que a gente nunca usou, a gente utilizava das frutas mesmo, eu comecei a usar biomassa de banana verde. Aí comecei a usar biomassa, agora já tem uma nova linha que também traz um inhame com estévia, que também pode dar dulçor à geleia. Então, são coisas que a gente vem pesquisando para trazer saúde, né? Então, é basicamente isso. Eu acho que saúde é fundamental. A gente também não sou vegana, penso que eu sou uma vegana não praticante. Eu tenho a consciência de que é necessário e que é fundamental esse processo da consciência de cada um de nós, admiro profundamente quem consegue viver uma vida integralmente de forma consciente e vegana, e acho, inclusive, que esse é um dos caminhos. E aí a gente está fazendo, e fazemos o reaproveitamento integral dos alimentos também. Por exemplo, a laranja, a gente faz a casquinha da laranja, limão, a casquinha do limão, cristalizado, o abacaxi, a cocada de abacaxi, da casca do abacaxi. Então, a gente vai reaproveitando tudo, como a própria Ed falou, a gente reaproveita tudo. Tudo é reaproveitado, a gente sabe disso, que é possível, que é viável, e dentro das Asplante mesmo a gente troca muito, né, sobre isso, sobre as questões da sustentabilidade, de como a gente pode fazer novo. Na semana passada a gente teve um curso sobre isso, que foi maravilhoso, cada receita mais maravilhosa que a outra. Enfim, esse processo tem sido assim, de consciência mesmo, e foi dessa maneira que aconteceu com a gente durante a pandemia. E aí eu queria ouvir de vocês sobre a visão de futuro, o que vocês estão projetando aí, né? Qual o planejamento de vocês, como é que vocês enxergam o futuro, já que desistir não é uma alternativa viável e nem possível. E para a gente fechar também, como é que a gente encontra vocês, né? Passem os endereços, os perfis, os canais, como é que a gente acha vocês aí nesse Rio de Janeiro? Ed. Bom, se vocês quiserem ver a Ed, dar um abraço na Ed, vem aqui em Irajá, tá? A gente pode marcar um chá, marcar um almoço, né? Eu tenho muita vontade de ter um espaço físico que eu possa estar recebendo as pessoas, aconchegar, bater um papo, uma roda de conversa dessa ao vivo, né? Seria bacana, com degustações, né? Isso aí é meu sonho, eu sei que eu vou conseguir, né? Eu tenho como projeto ampliar esse meu conhecimento em escolas públicas, né? Escola particular. Eu acho que esse nicho de alimentação saudável, como você preparar, devia sair um pouco assim, tem televisão, nem todo mundo tem oportunidade de ter um canal aberto, né? E
a parte de internet, você só acessa isso se você tiver interesse. Mas a gente tem que embutir o interesse nas pessoas, né? Porque hoje está muito, para mim, o mundo está muito TikTok, né? Eu curto, no momento que eu tenho que curtir, né? Mas o mundo está muito TikTok. As pessoas estão muito voltadas, essa influência é batonzinho, não sei o quê. Tudo bem que você tem que ficar linda, maravilhosa, mas tem que começar de dentro para fora. Você passar um make, oi, olha só, né? Sabe que é mentira, né? Então você tem que estar bem por dentro e passar para as pessoas. Então, eu acho que eu tenho um plano para isso, fazer mais palestra, fazer parceria com outras pessoas que possam apoiar a gente, né? Porque às vezes, não vai conseguir, não. Tem muita gente que às vezes você pede ajuda para ser parceiro de você e as pessoas não te dão essa ideia, não, né? Não te dão essa mão. Então, você tem que ser com as suas próprias pernas. Então, você vai lá, tem conhecimento, você troca, olha, eu vou te fazer vamos botar aí a geleia da Carol. A geleia da Carol vai distribuir um Carol, vai fazer uma degustação, você vai lá na reunião, aí as pessoas se interessam. Se tiver uma troca, né? Não basta ser informação, você tem que atrair o povo, né, com essa troca. Aí, né, você consegue introduzir essas informações. Mas eu quero fazer isso, eu vou fazer isso. Do nada vocês vão ver, caraca, não é que a Ed, uma vez eu fiz entrevista com a Ed me falou que eu vou estar, vocês vão estar, vocês vão ver, né? Então eu tenho isso como um projeto, né? Quem quiser ver as maluquices da Ed, né? Eu ainda estou assim, como falo, empreendedor não basta só, né, você falar que vai vender. Então eu ainda estou tendo mentoria com o Sebrae, com as aulas da Aspland, né? Como é que eu fazer essas coisas mais lapidadas, de maneira que as pessoas possam entender a informação que eu quero passar, né? Então, eu tenho meu Instagram, que é cozinha.da.ed. Está confuso? Olha, era uma confusão, vou explicar aqui muito breve. Era arte texto, depois mudou para a cozinha da Ed, porque eu falava, gente, vocês estão aqui na cozinha da Ed. Aí a pessoa falava, por que não vai ser a cozinha da Ed? Aí ficou cozinha da Ed, arte texto, mas é arte texto. Depois eu vou ajustar isso para ficar bonito para vocês verem, tá? Então, meu projeto é esse. Vocês me acham no Instagram como Cozinha da Ed, Arte Texto. Vocês vão ver as coisas lá. Eu vou postar mais como fazer as comidinhas gostosas, mais saudável. E é isso que eu quero passar para todos vocês. E essa energia boa que eu tenho, também quero botar com a injeção da Covid, quero também botar em todo mundo. Muito bom, Ed. Eu acho que essa positividade, né, e essa energia que a gente troca aqui, acho que dá impulso para o mês inteiro, assim. Por isso eu fico esperando ansiosamente aqui nossas rodas de conversa e essa troca que é tão fundamental. Carol, conta aí também, fala onde é que a gente acha e seus planos para o futuro. Então, bom, para quem quiser procurar a Geleias Aurora, é @geleiasaurora mesmo. Nós estamos também no Instagram e lá também tem o nosso contato direto para o WhatsApp, se quiser conversar, quiser trocar. Bom, no momento nós estamos em reformulação de cardápio, né, para tornar mais acessível o produto e o que a gente olha para o futuro. Em primeiro lugar, é a gente trabalhar integralmente com agricultores agricultores familiares, comunidades tradicionais e pequenos produtores que sejam sustentáveis. Por quê? Porque, basicamente, se eles são sustentáveis, eles vão ter um cuidado com a terra. Tendo cuidado com a terra, eles não vão usar agrotóxico. Não usando agrotóxico, eles não vão ter, a gente não vai ter assoreamento de rio e afluentes. Isso é um princípio básico para a gente. Eu falo primeiro assim da questão que é do meio ambiente, é social e meio ambiente, porque eu acho que é o que norteia o nosso negócio em si. Mas, além disso, assim, primeiro, Ed, por favor, me coloco aí nas palestras. Já me coloco
totalmente entregue. Se você quiser fazer parceria, já sou sua fã, então me coloco aqui como parceira para levar as geleias para onde for, e a gente vai trazer uma leitura nova agora com as geleias com mais brasilidade. E, além disso, dar cursos, né, de geleias em si, e formas de se fazer geleias de maneiras naturais, né, com os alimentos que a gente tem, que a terra dá. E, além disso, trabalhar com os berçários de plantas nativas da Mata Atlântica. E é isso, acho que é basicamente isso, assim, é fazer uma leitura nova sobre produção e consumo daquilo que a nossa região já nos oferece, incentivando e não só replantando, e também fazendo em colégios, que é um dos nossos indicadores negativos dentro de geleias, que é o descarte do vidro, né? Então, um dos nossos propósitos é fazer a questão da educação ambiental, não só em colégio, mas em outros ambientes, para poder, nesse indicador que é negativo de qualquer empresa que trabalha com vidro, porque não tem empresas que não tem jeito, tem que trabalhar com material estéril, como é que a gente vai trabalhar a questão da educação ambiental, né? O que incentivar o descarte correto dos pontos de coleta que a gente tem, tanto de governos quanto de empresas privadas, ou o reuso, né? Ou o reuso. Então, com isso, pode fazer cursos de uma série de coisas, fazendo parcerias com N artesãs, com outras mulheres ou homens que trabalham com comida e artesanato. Então, é Meninas, uma frente extensa. O Lema já dizia que a gente tem que sonhar grande, né? Sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho, e a gente teve aqui duas mulheres que sonham grande e sonham estar em mais lugares, em poder disseminar o conhecimento, né? O que vocês vão acumulando também nesse processo de aprendizado constante do empreender, né? E do garantir a sustentabilidade com isso. Resolver problema, acho que, assim, no depoimento de vocês fica muito clara, né? Essa que é uma grande competência dos empreendedores que têm os seus negócios de impacto socioambiental, né? É olhar e saber como resolver os problemas que vão surgindo, como responder os desafios dessa atualidade. Como a Ed falou, a gente viveu a pandemia muito fortemente, mas tem outras coisas vindo por aí. No caso da alimentação, né, a própria obesidade é pandêmica e é uma doença que assola todo mundo por conta dessa coisa da rapidez, da velocidade, da aceleração que a gente está vivendo. Então, ter mulheres como vocês na linha de frente para solucionar problemas, mais do que isso, né? Ajudar nesse processo de reeducação, de cuidado com o planeta, que é tão fundamental, é muito inspirador. Então, eu queria aqui agradecer, como eu sempre faço, a oportunidade que a Splend, a Fundação Grupo Boticário e o Sebrae me dão aqui, de ter contato com vocês, conhecer um pouquinho mais de como bate o coração de vocês, e a gente poder bater na mesma sintonia aqui nessa nossa roda. Bacana, muito bacana. A gente podia, tá? Eu estou sugestionando que um dia a gente pudesse fazer um encontro desse presencial, né? Convidar todas as pessoas, né? Ter essa apresentação, aquela roda mesmo, uma presencial. A gente sair da telinha, né? A gente sair da telinha e dar oportunidade para que todos vejam, que todos assistam, que todos participem, que todos peguem essa vibração, esse calor, essa ideia, que façam até o deguste do que a gente produz, que mostrar que é bom. Isso eu estou sugestionando que a gente tenha um espaço, né? Isso já é uma ideia que eu tenho. Eu sempre falo: Paulinho, vamos fazer um presencial, Paulinho, vamos chamar o Açaí como parceria, esse povo aí,
para fazer uns negócios, ó, você faz isso, vamos fazer uma reunião, marcar todo mundo. Ah, isso aqui que elas falaram lá na telinha, no quadradinho, é verdade. Ah, eu vou fazer. Então, seria uma ótima oportunidade, tá? Então, eu já estou aqui, ó, jogando a minha peteca, agarre quem quiser para a gente poder, ó, botar isso em ação. Né, Tá aí. não? Né, Crilândia? Crilândia está lá balançando a cabeça lá, tá? E foi muito bom, eu sou muito grata ao Boticário, à Splend, a vocês aí, tá? Mas que a gente possa botar isso realmente em prática, tá bom? E que todos fiquem bem, que tenham saúde e que buscam se informar mais para poder melhorar-se como pessoa, nunca esquecendo que do nosso foco é crescer, acreditar sempre em você. Não dependa dos outros para acreditar. Dependa sempre de você. Você é a sua fonte de energia de tudo. Então, acredita, ó, e se embora. Exatamente. Vou pegar essa carona aí, já agradecendo a primeira oportunidade, né, que a gente teve aqui de trocar, né, de apresentar um pouco do que a gente faz com tanto carinho. E sou muito grata a todos vocês, assim, a Fundação Grupo Boticário, a Splend, ao Sebrae, a ED, a cada um que esteve presente aqui para a gente trocar e crescer juntos, né? E é isso que a Ed falou. Nós estamos aqui para aprender, para crescer e, sobretudo, acreditar naquilo que nós somos. Nós somos singulares e com essa singularidade é que a gente faz a diferença. É difícil, às vezes, a gente reconhecer quem a gente é. Então, fazer esse movimento para dentro também é necessário. Olhar para dentro e saber assim, ninguém tira isso de mim, porque isso sou eu. É aquilo que me qualifica, né, dentro disso aqui que sou eu. Então, acreditar nisso, ir atrás, não desistir. Muitas pessoas vão falar que não vai dar certo, tem pessoas que você admira demais, que você confia demais, e que são pessoas realmente importantes na sua vida, mas que não vão acreditar no trabalho. Isso acontece, é normal, está tudo bem. Procura as pessoas, as instituições que já trabalham com isso, que já trabalham com negócio, procure outros empreendedores que estão um pouquinho com mais de tempo e troque, né? Converse. Como é que foi com você? Isso aconteceu com você? Se aconteceu com você, como é que foi? Certamente as pessoas vão ter tempo para trocar, porque incentivar é a coisa que a gente mais quer, porque a gente sabe o quanto que é difícil para a gente, continua sendo, mas o difícil é o que eu quero fazer, né? Tem uma das frases que eu gosto, assim, é o desafio que me move. Se não tem desafio, você não vai se movimentar. E o movimentação é empreendedorismo. Você só vive se movimentando. Para isso, vamos fazer palestra, vamos se encontrar, vamos fazer reunião, seja 3 pessoas, 10 pessoas, 20, 50 pessoas, seja quantas pessoas forem, mas vamos nos encontrar, bater um papo, firmar parcerias, que é fundamental, firmar parcerias e trocar sempre, né? É Isso aí, isso. meninas. Nada. Mais uma vez. Obrigada a todos vocês que ficaram com a gente aqui. Fui informada que no YouTube a conexão ficou bem ruim, mas a gente gravou e salvou tudo que a gente conversou aqui no Zoom, então a gente vai colocar esse vídeo na íntegra para vocês também poderem espalhar, fazer chegar essa mensagem a mais pessoas. E no mês que vem a gente está junto de novo, na última quinta-feira do mês, às 11 horas, para nossa roda com mulheres que impactam. Crislândia, me conta aí, você que ficou aí de camarote assistindo essa conversa, como é que foi para você? Agora, no final, né, foi maravilhoso. Gostaria, em nome da Splend, de agradecer as meninas, né? E o que né, falar onde encontrar a Splend, né? A gente tem o Facebook, tem o Instagram, o portal Mulheres em Rede, e junto, né, tem os programas que são talk shows,
que é o Palavra de Mulher, que acontece toda a última quarta-feira do mês. Eu sou uma das apresentadoras, né? Temos o Sabor e Saúde, que, relacionado à gastronomia, sempre trazem mulheres potentes dessa rede, né? Desse nicho da gastronomia. Temos Conversa que Inspiram, né? Que são do impacto social. Então, são vários encontros, né, que nós temos durante o mês, né, com várias parcerias com o SEBRAE, com o pessoal da UFRJ, são vários parceiros, né, dando essas palestras maravilhosas. Então, assim, eu agradeço muito, gostei muito, e é isso. Dizer obrigada, né, por estar aqui assistindo vocês. São vozes, assim, são palavras muito potentes, né? Porque em muitos casos as pessoas se sintam desacreditadas, né? Que no seu potencial, ela tem um potencial, mas o nosso cenário, né, que estamos vivendo pós-pandemia, um momento político, então às vezes nos desacredita. E a palavra da Carol foi: desistir não é uma opção. Então, assim, eu fiquei com essa frase aqui, anotei aqui, que é: desistir não é uma opção. É isso aí. A gente fecha a nossa roda com essa frase e desejando aí toda a sorte e sucesso em todos os empreendimentos. Eu acho que essa roda ela é muito importante, é muito potente, mas mais força do que a rede não existe, né? Então, assim, vocês, na medida que vão apresentando o conhecimento, que vocês vão recebendo, mas também vocês vão trocando com outras pessoas, isso é muito bacana e é muito inspirador. Então, obrigada aí também por terem ficado aqui com a gente e terem compartilhado um pouco do conhecimento de vocês, tá bom? Beijo a todos, uma boa tarde e até a próxima.